boa noite, voltamos. Sejam bem-vindos então a mais um Alinhava Essa Ideia. E hoje a gente está falando aqui sobre duas formas de se inspirar na moda sem perder a identidade. A internet está um pouco de sacanagem aqui com a gente, já caiu. Oi, 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 que bom de te ter aqui. Vamos lá então. Vamos começar tudo de novo então, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, então, sobre esse tema, né? É bem comum as pessoas falarem que o que buscam na moda é inspiração, tá? Então, eu vou buscar na moda algo que, como se eu não conseguisse suprir em mim. Então, eu busco o que estão dizendo que é bom, o que estão dizendo que é bonito, né? Então, a gente acaba buscando essa inspiração. Só que vamos pensar aqui, né, separadamente, o que isso significa. Vamos analisar primeiro o que significa a palavra moda, tá? Se a gente pensar no que significa a palavra moda, significa modo. Então, o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, tá? Então, o significado de moda é isso. E eu digo além que moda é uma manifestação artística. Então, o que significa isso, né? Que loucura é essa de uma manifestação artística? Sempre que a gente fala em manifestação, é a representação de algo. E quando a gente fala em arte, é a exposição de algo, tornar físico, né? Ou sensorial, né? Algo que, como se não tivesse explicação, né? Algo que tá lá no teu íntimo, algo que é realmente uma emoção, um sentimento, uma percepção. Então, quando a gente vê uma obra de arte, um quadro, né? A letra de uma música, uma escultura, qualquer coisa nesse sentido, quando a gente está olhando isso, o que a gente está vendo? O modo que aquele artista pensa sobre alguma coisa. O modo de vida que ele tem, a percepção, o olhar dele sobre alguma coisa. E com a moda é exatamente isso. A moda é essa manifestação, porque a gente manifesta, coloca para o exterior, para o físico, através das roupas, aquilo que está lá dentro. Aquilo que de alguma forma representa as pessoas, ou um ambiente, ou um estado do que está acontecendo. Então, por isso que moda é um modo de ser e que se torna então uma manifestação artística. E aí o que acontece? As pessoas acabam procurando na moda, nessa inspiração, né? Tendências. E aí a gente vai falar mais especificamente sobre o que é tendência em outro momento, tá? Mas o que eu quero dizer aqui? Tendências, tá? Uma tendência é algo que tende, né? Então é uma massa, é a representação de uma maioria. E aí eu te pergunto, sabe aquela frasezinha, né? Que talvez, né, você já tenha escutado da sua mãe. Mas que ela fala, tu não é todo mundo? A mãe de vocês já falou isso pra vocês? Me respondam aqui. Boa noite pra vocês que estão aqui. A mãe de vocês já falou isso? Tu não é todo mundo? Me digam, muito. Então, vamos pensar que essa frase se aplica aqui. Vamos trazer isso para nossa realidade. E vamos entender, a gente entendeu o que é a palavra moda e a gente está entendendo o que é tendência. Como eu falei, tendência, algo que tende a ser assim. Se tende é porque a maioria é assim. E aí aquilo, né? Você quer ser mais um? Você quer ser a maioria? Ou você quer ser você? Né? Eu quero ser eu. Eu quero dizer pro mundo quem eu sou. Eu não quero
quero ser mais uma cópia. Eu não quero replicar só o que está acontecendo. Sabe aquilo que vai com todo mundo junto? Só vai aquele cardume, sem pensar no porquê, nem para quando, nem para onde. Eu não quero ser essa. E tá aí então a importância da gente se entender o que eu quero manifestar. Que inspiração é essa que eu quero buscar na moda? E aí, quando eu penso sobre isso, tem mais uma coisinha. Eu vou te dizer que a moda, ela pode tanto inspirar, ou seja, lançar uma tendência, como ela pode a tal roupa está na moda, mas na verdade é só uma tendência, não é? Exatamente. É isso aí, Caio. É isso aí, né? Então, assim, vamos pensar aqui. Tem duas formas, tá? A moda, ela pode tanto buscar inspiração em algum lugar, como ela pode ser fonte de inspiração. Ou seja, ela pode buscar uma tendência ou lançar uma tendência, tá? Como é que a gente entende isso? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar... aqui no Brasil, principalmente, né, a gente tem muita diferença de classes sociais, né, de lugares onde se vive. Então, a cultura do ambiente impacta na forma como as pessoas vivem, nas crenças que elas têm, no que é importante para elas. Então, determinado lugar que tem uma cultura muito, né, muito específica, pode lançar uma tendência, né? Essa moda pode surgir daquele local. Então, quando a gente pensa, né, nas periferias, a gente tem muito rap, hip hop, né? O que é isso? É a cultura daquele ambiente. Então, a cultura daquele ambiente lança uma tendência. E aí, todos que se identificam com aquilo, acabam seguindo. E aí a gente tem um outro lado, né? Onde é a sociedade no geral querendo transformar algo, um desejo, uma necessidade, e aí então isso vira uma tendência, tá? Então eu tava dando o exemplo aqui antes da live cair, né? Eu tava falando da Anitta. A Anitta é muito esse exemplo, que ela circula nesses dois mundos, né? Ela consegue buscar uma referência, ela tá falando lá do funk, ela vai lá, né? Ela faz um clipe lá no meio, né, da favela, né, dos lugares, de diferentes ambientes, então ela traz a cultura daquele lugar, ela joga na cara de todo mundo essa realidade, o que tá acontecendo lá, a forma que essas pessoas vivem. E ao mesmo tempo, ela, por ser quem ela é, por ter essa potência que ela tem, ela também traz para o mundo uma outra tendência, né? Que é, olha o quanto as mulheres estão se empoderando, né? O quanto cada vez mais estão caminhando para isso, e ela é uma referência muito grande nesse sentido. Então, o quanto ela traz essa força, seja quem você é, né? Em relação aos relacionamentos, ou em relação ao seu corpo, tem a sua liberdade, o quanto ela tá desprendendo essas coisas que eram tão enraizadas. Então, onde é que entra a moda nisso? Tudo isso são tendências, né? E onde é que entra a moda nisso? Como é que ela se veste? Quando ela tá fazendo o clipe, que ela tá representando um lugar lá, ela vai se vestir conforme aquele local, conforme aquelas pessoas. E quando ela tá nesse outro sentido, né, trazendo esse poder, lançando isso, né, trazendo esse desejo das mulheres, dessa liberdade, desse poder, ela tá num outro momento, numa outra postura, né, com uma roupa também diferente. Então, a moda, ela pode ser dessas duas formas. Ela tanto pode buscar a tendência de algum lugar, e a gente chama isso muitas vezes de buscar nas ruas, né? Então, tá acontecendo tal coisa em tal lugar,
E isso pode virar uma tendência e se massificar quando vira uma tendência, né? Grande parte das pessoas podem se identificar com isso. Ou então não, já é uma grande necessidade, um desejo da maioria das pessoas e isso acaba se tornando uma tendência. Então, esse exemplo que eu dei, né, do poder da mulher e de se libertar, né, isso já é uma necessidade, já é um desejo da maioria. Então, já vira uma tendência. E ela é uma representação muito grande nesse sentido. Então, aqui a gente entendeu o que é moda, né? Bem claro, o que é moda, por que é uma manifestação artística e como que ela pode aparecer. Das duas formas, né? E aí vem essa perguntinha. Tá, mas aí, se é uma tendência, se é a maioria que tá usando isso, eu tenho que me perguntar, isso faz sentido pra mim? Porque qual é o problema da maioria? Qual é o problema da tendência? É a pessoa não se conhecer, não entender o seu ambiente cultural, não entender os seus desejos, não entender quem ela é e buscar essa inspiração no que a maioria diz ser bom ou legal ou tarana, tarana. Entende? Vocês conseguem entender? O problema da tendência é esse. O problema de quem busca inspiração na moda é esse. O que eu tô buscando exatamente? Eu tô buscando me enquadrar? Eu tô buscando uma aceitação? Eu tô buscando o que estão dizendo que é bom e bonito pra eu andar aí que nem todo mundo? Então, o que eu tô buscando? Porque, como eu falei, a tendência vai falar da maioria, de algo que tende a ser representado por um grupo grande, né, ou por uma maioria. Mas aí cabe a gente entender quem se é, quais os seus desejos, quais as suas necessidades, o que eu quero realmente representar, quais lutas eu abraço, qual ambiente me representa, para eu buscar, seja nessas inspirações ou não, aquilo que realmente me representa. Porque a moda é falar do ser. Vamos voltar lá no artista. Quando a gente vê uma música, tem lá aquela letra toda. Exato, Kai, fala muito sobre nós. É isso que a gente tem que entender. Porque falam como algo assim, solto, né? E na verdade não. Então, se a gente olhar por esse olhar ali, vamos pensar em quem escreveu a letra da música. O que aquela pessoa estava fazendo? Tem uma pessoa por trás. Eu sempre falo, a gente tem que pensar que moda é feito por pessoas e para pessoas. É a mesma coisa que se a gente olhar lá na música, né? Quem criou a letra da música é uma pessoa que está colocando ali para fora o sentimento dela. O olhar dela sobre alguma coisa que ela vivenciou, alguma dor, algum desejo. E da mesma forma acontece com outros artistas. E na roupa é exatamente assim. A gente tem a liberdade de criar e de expressar quem a gente é. Uma outra coisa que eu sempre falo, né? Automaticamente nós somos escaneados o tempo todo pelas pessoas. A forma como a gente fala, a forma como a gente gesticula, os movimentos do nosso corpo, a roupa que a gente usa, o tempo todo isso tá comunicando, tá falando. Eu tô manifestando o meu ser, aquilo que eu tenho lá dentro, o tempo todo. E aí eu falo, agora eu não sei se foi na live que tinha caído antes ou se foi nessa aqui, se eu já falei isso ou não. Mas eu coloquei ali na minha bio e coloquei também lá no YouTube como é que eu vou falar? Uma frasezinha que eu criei que representa muito isso. O que é pra mim? As roupas são a vitrine da alma. O que isso quer dizer? Eu tô colocando pra fora, eu tô te mostrando, tu tá me escaneando, tu tá me olhando, tu tá fazendo uma leitura sobre mim.
Então eu tô te mostrando o que eu tenho lá dentro. Só que se eu não sei o que eu tenho lá dentro ou o que eu quero, eu acabo indo junto com todo mundo, aquele cardumezinho. E eu acabo me inspirando nessas tendências que podem não ter nada a ver comigo. Entendem? Então é muito importante a gente entender o significado de cada coisinha dessas pra gente não se perder. Porque às vezes a pessoa acha que tá lá arrasando, né? Ai, porque agora, sei lá, tá se usando paetê, e daí eu vou lá e compro a roupa de paetê e tá assim, uau, né? Porque eu estou na moda. Tá, mas e aí o que isso significa pra mim? Quando vê, eu tenho alergia, o meu corpo se embolota todo com o paetê. Quando vê, eu nem gosto de roupa brilhosa, mas já que tá todo mundo usando, eu me sinto um patinho feio de não estar usando também. Entende? Então, o quanto a gente tem que ter cuidado em relação a essas coisas. Porque a gente acaba expressando, manifestando uma coisa que às vezes não tem a ver com a gente. Então não é porque todo mundo tá usando, não é porque disseram que é bom e bonito que tu também tenha que ter. Ou que tu também tenha que usar. Lembra lá da frasezinha da mãe. Tu não é todo mundo. Tá? E se tu for te inspirar nisso, porque não tem nada de errado. Como eu disse, é uma tendência. Tende a agradar a maioria, vamos dizer assim, tá? Não tem nada de errado com isso. E quando a gente falar sobre tendência, vocês vão entender isso, né? De onde surge as tendências, e vocês vão ver que é exatamente do comportamento humano. Dessa relação que a maioria das pessoas tem com o ambiente onde elas vivem. Então, naturalmente, a tendência tá falando sobre as pessoas, tá representando as pessoas. Mas tá representando a maioria, talvez. E aí você tem que ter cuidado de não ser só mais uma cópia, só mais uma reprodução. E quando se inspirar, né, que seja realmente uma inspiração, não uma cópia. E que a tua inspiração seja a representação daquilo que tu é. Que tu não aceite algo que não diga quem tu é. Então eu vou olhar para algo que realmente é condizente com o meu ser. E aí então eu me sinto à vontade de usar isso. Tá? E tem duas, então, falando, né, sobre duas formas de tranquilamente se inspirar na moda, e que isso de maneira alguma vai ferir a sua identidade, tá? São com as cores e com as formas, são as duas formas de se inspirar na moda. Então, né, vou falar aqui a cada estação, tá? Mas a gente sabe que esse calendário aí é bem mais curto. Mas se a gente pensar aí a cada estação, vai ter uma cartela de cores, onde tu pode sim se inspirar, né, nessas cores que tem mais a ver contigo. Tu nunca vai usar todas as cores que estão nessa coleção, mas tu vai buscar aquelas que tem mais a ver contigo. E uma outra coisa são as formas, porque as formas, elas falam muito realmente, tá? É uma maneira de representar fortemente esse estado das pessoas. Então, raramente a gente não vai se identificar com as formas e as cores da mesma maneira, tá? Porque falam muito de emoção. Então, quando eu uso uma roupa muito mais leve, muito mais fluida, né? Um tecido muito mais fluido realmente, né? O que eu tô buscando? Eu tô buscando uma leveza, então isso tem a ver com as estações, tem a ver com o sentido, né? Com o sentimento de não me aprisionar a nada, né? De não me sentir sufocada a algo. E as cores também tem a ver com isso. Então o meu sentimento em relação a cada estação, no verão a gente usa muito menos cores mais escuras, né? A gente vai buscar cores mais claras, mais suaves. Então cores e formas são maneiras muito fáceis, né, da gente se adaptar, da gente se identificar com essa tendência, tá? Da mesma forma, né, que
quando a gente tá, por exemplo, aqui que a gente tem um inverno rigoroso, né? Então, pra gente, no inverno, ter peças mais apertadas, né? Acabam trazendo um pouco mais de conforto, porque tu te sente mais acolhida. Então, formas e cores são duas maneiras bem simples, né, de você se inspirar sem perder a sua essência, porque realmente tem a ver com o teu sentir, né, com a tua necessidade, então é muito fácil. Agora, você pode buscar também inspiração em texturas, em estampas, mas aí são coisas mais específicas. E aí elas falam muito mais da tendência do que realmente da tua essência. Então tem que ter um cuidado maior, tá? Uma padronagem, né? Sei lá, de oncinha, de xadrez, sabe? Tem muito mais a ver com o momento, que é realmente a tendência, do que com o teu eu. Então tem que ter um cuidado maior. Da mesma forma as texturas, tá? Então se a gente pensar no paetê, né? Se a gente pensar num veludo, tá? Tem muito mais a ver com a tendência, com o momento, do que realmente com um estado que vai trazer, né? Fazer sentido, trazer esse conforto físico, né? E corresponder lá à tua alma, aquilo que tá lá dentro. Beleza? O que acharam? Fez sentido? É isso, gente, tá? É isso aí. E bem simples, eu queria trazer de uma maneira bem simples aqui para vocês entenderem. E então não é que a gente não vai, né, usar tendências. As tendências estão aí como isso, elas representam a maioria. Então a gente vai sim se identificar, porque elas falam do comportamento da grande massa, das pessoas. Que bom, que bom! Tá? Então, a tendência é isso, ela vai falar do comportamento das pessoas, né, da grande maioria, mas a gente tem que ver que é exatamente isso, é da grande maioria. Então, de todas as pessoas que existem, né, no ambiente onde eu circulo, no meu país, no mundo, eu não vou me identificar com tudo aquilo que estão dizendo que é bom e bonito e tanana, tanana. Então, eu tenho que buscar aquilo que vai corresponder com o meu eu. Lembra da frasezinha lá da mãe que tu não é igual a todo mundo, né? Tu não é todo mundo, tá? E é isso. Um beijo, beijo, beijo. E logo eu volto com mais. Beijo, até mais!